Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode enviar suas sugestões de convidados, temas específicos ao e-mail direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido vários e-mails com sugestões de convidados e assuntos para a gente conversar aqui no programa, todos relacionados ao mundo jurídico. Como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, promotor de justiça, Dr. Eduardo Fagundes. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Cristiano. Um grande prazer estar aqui, voltando a esta universidade que me revelou para o mundo jurídico. É um prazer estar aqui hoje conversando. É verdade. Vamos lembrar que tu é egresso do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Que maravilha, Eduardo. Exatamente. Me formei aqui em 2018, entrei no curso em 2013 e foi com certeza as aulas, os aprendizados, as experiências que a UFN proporcionou que me ajudaram a chegar ao cargo de promotor de justiça. Já faz quase 10 anos isso, tu lembra assim da tua estada aqui e tal? Com certeza, eu cheguei no ano de 2013, né, eu sou de Rosário do Sul, natural de Rosário do Sul, Sim. Morava lá na época, então uma grande mudança quando a gente veio para Santa Maria, mas foi uma grande experiência. Entrei na faculdade, Cristiano, de Direito, muito por aquelas questões de que o direito abre várias portas, né, que eu tinha muitas dúvidas, eu era alguém vinculado ao futebol, queria ser jogador de futebol na época, e entrei no direito buscando novas oportunidades, que abria várias portas, sempre pensando muito em concurso público. Sim. E fui estudando, fui tendo experiências, fui fazendo estágios. Meu primeiro estágio também foi vinculado ao FN, foi no PROCON, professor Vitor Hugo, com a Max. Foi a primeira experiência que eu tive, depois fui fazendo outros estágios. E na faculdade sempre tive muito contato com os professores, com os colegas, até conseguir definir o cargo que eu queria, que era o cargo de promotor de justiça. Isso aconteceu naturalmente para ti, ou tu acha que já vinha uma vocação lá da época da faculdade, isso e tal? Foi uma escolha, como eu digo, muito pensada. Eu entrei na faculdade querendo concurso público, e eu digo qualquer concurso público. Certo. Né? O objetivo era que eu tivesse uma renda e pudesse jogar meu futebol no final de semana. Sim. Mas as experiências que eu fui tendo nos estágios, eu fiz estágio no PROCON, depois na Procuradoria-Geral do Estado, na Defensoria Pública da União e, por fim, no Ministério Público Estadual. Foram me dando a certeza que eu queria um cargo jurídico e também queria poder decidir, influenciar mais nas decisões. Eu sempre fui muito vinculado a essas questões de buscar uma justiça social, de lutar pela população. Certo. Então isso sempre esteve junto comigo desde criança. Depois, conhecendo o Ministério Público por dentro, conhecendo a sua atuação, e aqui eu faço um registro especial do Dr. Ricardo Loz, fui estagiário dele na época, e relembro, inclusive, da ocasião em que ele fez uma reunião com a prefeitura para a instalação de um CRAI, para atenção de crianças vítimas de abuso sexual aqui em Santa Maria. E eu percebi naquele momento a importância do cargo de promotor de justiça para além de um processo judicial. Então, naquele momento, aquilo que eu já pensava internamente pôde se refletir na realidade, e eu acabei escolhendo esta carreira do Ministério Público. Sim. A gente sabe, o curso de Direito aqui, muitos anos já, ultra premiado, né, e a gente tem toda uma metodologia de sala de aula e tal, mas a gente vê o estágio como uma potencialidade bem, assim, transformadora. Acho que essa é a palavra. Tu na rua aqui, que fez vários estágios e tal, como é que foi isso para ti? A importância dessa tua experiência depois para tua carreira? Tu acha que foi decisivo isso, Eduardo? Com certeza, Cristiano. Tem dois pontos que eu falo que a UFN me abriu duas grandes portas. A primeira é do estágio, que a gente comentou, do PROCON. Sim. Foi ali que eu tive a primeira contato e atendimento ao público, Certo. que é onde a gente vai ter para o resto da vida. Quem trabalha com direito precisa saber atender ao público. Hoje eu faço isso no meu gabinete, com vítimas de crimes. Então, ter aquele atendimento ao público, esse primeiro contato é importante. E ter essa oportunidade, esses vínculos que tem na cidade de Santa Maria é muito importante. E os estágios, sim, foram decisivos para o meu aprendizado, para o aprimoramento, mas também para a definição dessa escolha profissional. Sim. Me ajudou muito. E o segundo ponto que é importante registrar, que eu fiz um intercâmbio para a Universidade de Lisboa, no meu terceiro semestre, legal, por meio do convênio que existia da UFN. Sim, existe ainda. Estudei 6 meses na Faculdade de Lisboa, e eu sempre falo que foi um grande marco para a minha definição também. Porque eu fui muito no começo da faculdade. Eu tinha acabado o terceiro semestre e convivi com pessoas lá que estavam no fim da faculdade, como geralmente se vai no intercâmbio. Então eu era muito iniciante no mundo do direito, sabia muito pouco e
me despertou uma curiosidade muito. Olha, eu quero ser inteligente com essas pessoas, eu quero estudar com essas pessoas. Lá eu tive muito tempo também. A gente aproveita, obviamente, o intercâmbio para passear, para viajar, mas também tinha muito tempo para eu ler livros pela rotina. E acabei lá me inteirando de muitas disciplinas, direito comparado, foi uma disciplina que eu estudei bastante lá, e acabei gostando bastante. Então essas duas experiências durante a faculdade foram muito decisivas para eu conseguir depois lograr isso na aprovação em concursos públicos. E é uma universidade maravilhosa essa, né? De fato. Uma cidade, nossa, muito viva, né? Uma cidade quase cosmopolita, assim, com gente do mundo inteiro ali circulando. E... eu brinco, cara, eu sou de Rosário, então a gente vim para Santa Maria, nossa capital, né? Nossa capital não é Porto Alegre, é Santa Maria. Então sempre que a gente vinha para cá, desde criança era um motivo de felicidade. Ter estudado aqui depois foi um motivo de felicidade. E a universidade, de fato, quando eu entrava aqui hoje nos corredores, tentava relembrar dos amigos que até hoje temos contatos na universidade, das grandes experiências que tivemos, e de fato é uma universidade muito completa e que te oferece todas as experiências necessárias para um êxito na carreira que pretende seguir, seja na advocacia, seja no concurso público e seja mesmo para mestrado ou doutorado. Também tive muitos colegas que seguiram nessa área. É interessante ouvir esse teu depoimento, né? Porque tu tem essa vinculação com o intercâmbio, depois com os estágios, e depois aí tu vai para o concurso e tal. Sim, é a trilha que a gente recomenda, né? Exato. Desde o início aqui para os nossos alunos. É o estudo, por óbvio, né? Daquela matéria, daquele nicho, etc. Mas essa vivência aí fora da sala de aula. Eu digo que é aproveitar as experiências, né? A faculdade nos proporciona muito isso e a gente tem que aproveitar o máximo que tem. Seja participando de um grupo de estudo, seja participando de uma palestra, está sempre se provocando. Eu sempre fui alguém muito curioso, busquei muita informação. Então isso acho que me ajudou depois até mesmo seguir nessa parte dos concursos públicos, que foi uma definição que eu tive desde o começo da faculdade. E até a minha faculdade foi orientada nesse sentido. Eu sempre estudei mais focado para aquelas matérias que iriam cair sempre em concursos públicos. E proatividade, né, Eduardo? Como isso é importante. Era na tua época aí, que é uma época de 10 anos atrás, e hoje, nossa, hoje com o celular, né, com esse desvio de atenção, como a proatividade é algo cada vez mais exigível. Não adianta ficar sentado lá esperando que a coisa vai acontecer, que o cargo vai cair na tua mão, né? Exatamente. Tem que ralar, tem que suar para conquistar. Tem que procurar, né? Tem que se interessar. Hoje, às vezes, falta esse interesse de buscar essas oportunidades e ter coragem de enfrentar algo novo mesmo, que vai desafiar, que vai mudar, mas é necessário para uma evolução, seja como pessoa, seja como profissional. E a faculdade é esse experimento que eu digo da gente testar situações, aprender como estuda. Ontem, inclusive, eu conversava com alguns estagiários do Ministério Público. Sim. E eu falava que o primeiro ponto é a gente aprender como estudar. E a faculdade é o melhor momento, porque a gente tem 5 anos para isso, de aprender como aprende, de que forma assimila melhor o conteúdo. Isso é decisivo para aprender na faculdade. E tem a questão da maturidade também, né? Aí é muito pessoal isso, de realmente estar afim daquilo ali, não estar se enganando ali dentro, né? Exatamente. Tem tudo isso. Tu tá numa promotoria criminal hoje. Exato. Era o que tu sempre quis? Ou isso também aconteceu por acaso? Eu gosto da promotoria criminal, sempre gostei também de atuar nessa parte do crime. Sim. Especialmente pelos combates que a gente acompanhava nessa situação, é algo que eu sempre me interessei no Ministério Público. Mas sempre gostei também muito dessa atuação extrajudicial do Ministério Público. Certo. Que eu digo que é um papel que diferencia o Ministério Público das outras instituições. Eu sempre tive muito claro que eu gostaria de trabalhar na área jurídica, mas gostaria de trabalhar além de processos judiciais. Sim. E isso foi um ponto que me levou ao Ministério Público, quando eu pude perceber essa atuação nessas reuniões com prefeituras, nas articulações com redes de proteção, nas reuniões direto com familiares para resolver problemas com pessoas em situação de vulnerabilidade. Então essa atuação extrajudicial sempre foi algo que eu me interessei bastante, mas a parte criminal também foi algo que eu sempre gostei de atuar e gosto ainda hoje. É uma área assim, como é que vamos dizer, uma área de um interesse de todos. Sim. Né? Na faculdade é uma área quase universal essa. Na faculdade ele sempre desperta muito interesse, né? Porque geralmente, pelo menos na minha época, era a primeira disciplina que a gente tinha de direito e foi com
o delegado Sandro, que é um Certo. excelente professor. Certo. Então, todo mundo, o direito penal ali, todo mundo se apaixonava pelo direito Sim. penal no começo. Na prática, muitos acabam não trabalhando, porque também é um assunto pesado, envolve muitos direitos ali, muitas situações complexas, Sim. mas de fato todo mundo gosta de discutir, porque os casos estão na mídia, porque Exato. envolvem questões práticas, Sim. mas realmente o direito penal é bastante fascinante e na prática exige muita responsabilidade, muita coerência. Também é um trabalho que nos exige, a gente tem ciência sempre dessa responsabilidade e da importância de buscar uma persecução penal eficiente que proteja as vítimas, mas também sempre equilibrada, respeitando os direitos dos réus, que esse é o papel do Ministério Público. Dentro de uma promotoria criminal, como é que tu está vendo assim, o estado da arte da região aqui? É uma região que a criminalidade está estabilizada, a gente está vendo um momento complicado, como é que tu está vendo isso hoje? Infelizmente, Cristiano, eu comentava contigo antes que eu comecei em Jaguari, trabalhei praticamente toda a região ali, São Vicente, São Francisco de Assis, Sim. São Pedro, Uhum. e hoje fiquei depois em Alegrete e agora em Santa Maria. Infelizmente, hoje a gente percebe a atuação das facções criminosas em todas as cidades. Mesmo em cidades muito pequenas, eu trabalhei em Nova Esperança, faço parte de Jaguari, uma cidade que tem 4 mil habitantes. Sim. Existia essa influência das facções criminosas nos crimes de tráfico de drogas e os crimes mais violentos da cidade. Infelizmente, hoje é uma realidade que existe no nosso país inteiro. Sim. O Rio Grande do Sul não fica alheio. Temos aqui as facções próprias nesse ponto. E é um ponto que exige um trabalho cada vez mais eficiente. As delegacias de polícia no nosso estado são muito eficientes, fazem grandes trabalhos, Sim. assim como a Brigada Militar. Mas nós temos esse desafio, que é um desafio também social, um desafio de enfrentamento, de domínio social, como agora uma nova lei de facção tenta enfrentar. E é um cenário que, infelizmente, é triste, né? A gente vê algumas regiões afetadas e dominadas, mas existe um trabalho sempre muito firme e atuante, ainda mais aqui em Santa Maria, Sim. com integração das forças para buscar esse combate eficiente. Não poderia deixar de terminar essa conversa contigo dando umas dicas para os nossos alunos, Eduardo, que estão ansiosos, né? Principalmente os formandos ali e tal, quem está chegando no final, o cara quer fazer concurso do Ministério Público. Que dica que você dá, assim, a principal, a decisiva? Olha, temos muitas dicas a dar, é um assunto bastante amplo, mas tentando ser bastante objetivo. O primeiro ponto que eu digo é de autoconhecimento. Saiba por que queira fazer o concurso, saiba como você aprende, saiba que horas você rende, saiba em qual local você rende. Então faça realmente uma escolha consciente e reflita sobre esses pontos. Sobre o estudo em si, eu particularmente estudei fazendo resumos. Então eu pegava um livro lá de processo civil, lia o livro, fazia um resumo no Word e ficava com esse resumo de processo civil, lia tudo que caía no concurso e fazia esse resumo. Então eu tinha um resumo de cada disciplina. Processo civil, processo penal, de todas as disciplinas importantes. E depois eu fazer esse resumo, que eu levei em torno de 2 anos, eu fiquei apenas relendo esses meus resumos. Então eu fiquei cerca de 1 ano e pouco relendo os meus resumos para gravar essa situação, como são muitas disciplinas. No meio disso, é importante a gente combinar, no mínimo, outros 3 grandes elementos, que é a leitura de lei seca, né? Ler a lei diretamente, porque as primeiras fases, elas são muito ligadas à leitura de lei seca. Sim. E aqui eu recomendo um site que eu utilizei, que é Legislação Destacada. Ele dá um plano de leitura por dia, dividido pelo edital da carreira que tu busca. Então, para mim, foi muito importante, me ajudou bastante. O segundo ponto é a leitura de jurisprudência, estar sempre atualizado, os informativos. Sim. E aqui quase um ponto que é unânime, o mundo concurso quase não tem unanimidade, mas esse ponto existe, que é o Dizer o Direito, o site que é realizado pelo Juiz Federal, pelo Márcio, e é algo muito eficiente para a leitura também, recomendo bastante acompanhar e inserir nos resumos essas questões da jurisprudência. E a realização de questões, especialmente para a primeira fase, não há como fazer um concurso sem realizar questões. Então, filtrar lá, especialmente para o cargo que já se busca, para manter um nível ali do que se busca, se quer juiz, por exemplo, juiz ou promotor, defensor, fazer questões desse nicho e repetir isso de forma sistemática. Alguns alunos perguntam sobre as questões de curso, né? Eu não fiz um curso diretamente para recomendar, depende se a pessoa aprende ou não com videoaula. Eu não rendia com videoaula. Eu preferia ler o PDF e fazer meus resumos. Legal, cara.
Obviamente cada um tem uma metodologia, né? Mas a tua deu certo aí, isso que interessa. Deu certo. Felizmente a gente conseguiu aprovação primeiro no estado de Santa Catarina, depois aqui no Rio Grande do Sul. E foi uma metodologia que eu fui criando, fui aprendendo, fui utilizando as próprias redes sociais, que hoje, se bem direcionadas, também podem nos ajudar. Perfeito. Porque tem muitas páginas que dão dicas, que dão materiais gratuitos. Sim. É muito importante. Vale a pena também frisar que dentro das dicas da realização de simulados constantemente. Boa. Depois do defeito dos meus resumos, a cada 15 dias eu tentava fazer um simulado exatamente com uma prova. Então, domingo, pegava uma prova antiga, 4 horas sentado e fazia exatamente igual. Depois tem as fases discursivas e a prova oral, que aí é um concurso à parte, como eu digo, conforme cada estado. Espero que seja o primeiro retorno de muitos aqui para ti na universidade, meu amigo. Da mesma forma, Cristiano, estou sempre à disposição. Isso. É sempre um prazer retornar aqui ao Unifra-FM. Isso. Estou à disposição sempre dos alunos e da comunidade para contribuir. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Um grande abraço. Até a próxima.